As religiões são a busca das pessoas pela verdade espiritual, onde uma variedade das ditas verdades espirituais. Na história houveram muitas dessas ditas verdades, mas hoje muitas delas, a maioria, não existem mais por inúmeros motivos. E nesse vídeo exploraremos o iceberg das religiões distintas, que será dividido em duas partes e dois adendos também vou usar agora. Primeiro adendo, esse iceberg foi não feito por mim, mas eu utilizei de um iceberg do Iceberg Charts, tá? O link está na descrição. E segundo adendo que a maioria das imagens são meramente ilustrativas. E com tudo falado, vamos para o vídeo. Os cátaros foram seguidores de uma forma herética dualística de cristianismo, que floresceu principalmente na região sul da França durante os séculos XI e XII. Os cátaros consideravam o mundo material intrinsecamente maligno. Eles acreditavam na existência de um Deus bom e de um Deus mau, gnósticos. Os líderes cátaros, conhecidos como bons homens e boas mulheres, viviam uma vida ascética e pregavam a renúncia aos bens materiais, de uma vida espiritual. Eles rejeitavam os rituais da Igreja Católica Apostólica Romana, incluindo os sacramentos e o clero hierárquico. A prática mais conhecida é de finalizar a própria vida e a de beber de fome em uma espécie de batismo, uma espécie de um batismo da morte. A igreja, considerava os cátaros como ameaça à sua autoridade e ensinamentos da ortodoxia da sua igreja. Isso levou à Cruzada Albigense, uma campanha militar alcançada pelo papado e pela nobreza francesa contra os cátaros e seus simpatizantes no início do século XIII. Após décadas de conflito, os cátaros foram derrotados militarmente e muitos foram executados ou forçados a se reconverterem ao catolicismo. A Inquisição foi estabelecida para erradicar qualquer resquício da heresia cátara da região e de outras que viriam à frente. O arianismo foi uma corrente teológica cristã que teve origem no século IV d.C., liderada por Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito. Essa doutrina contestava a natureza divina de Jesus Cristo em sua relação com Deus Pai. De acordo com o arianismo, Jesus Cristo era considerado uma criação de Deus e não uma manifestação divina coeterna, consubstancial com o Pai, como defendia a ortodoxia cristã. A principal controvérsia do arianismo girava em torno da expressão grega homousios, vai estar aqui na tela, que significa a mesma substância ou consubstancial. A ortodoxia cristã afirma que Jesus era homousios com Pai, ou seja, consubstancial, enquanto os arianos acreditavam que eles eram heteroouronsios, ou seja, de uma substância diferente. Isso desencadeou em debates intensos e conflitos dentro da Igreja Católica, bem como as autoridades políticas. No entanto, foi considerado herético em 325, durante o primeiro concílio de Nicéia, quando a ortodoxia católica foi formalmente estabelecida. O credo adotado nesse concílio afirmava que a divindade de Jesus Cristo, da mesma substância do Pai, rejeitavam assim as crenças arianas. Apesar de ter sido condenado como heresia, o arianismo continuou a existir por um tempo e influenciou diversos grupos cristãos dissidentes ao longo da história. No entanto, a ortodoxia nicena prevaleceu em torno da base da maioria das denominações cristãs que existem hoje em dia. Graças a Deus. O puritanismo foi um movimento religioso social que teve origem na Inglaterra durante o século XVI, durante a Reforma Protestante. Os puritanos, um grupo de protestantes reformadores, buscavam purificar a Igreja da Inglaterra das práticas que se consideravam contrárias à palavra de Deus, especialmente influenciadas pela teologia calvinista. Esses adeptos enfatizavam uma forma austera de cristianismo, baseada na interpretação literal da Bíblia e na busca por uma vida piedosa. Eles acreditavam na predestinação, na soberania de Deus, na autoridade das Escrituras, na importância da pureza moral e como evidências da graça divina. E de suas convicções teológicas, os puritanos buscavam uma forma de reformar a sociedade conforme seus princípios religiosos tirados do... sendo muito críticos da corrupção moral e espiritual que viviam o mundo ao seu redor. No entanto, enfrentavam a perseguição por das sociedades da igreja, no caso não é mais católica, anglicana, e do Estado, que levou à busca do refúgio em outras partes do mundo, incluindo na América do Norte. Os puritanos migraram para a América do Norte, principalmente para a região que se tornaria conhecida como a Nova Inglaterra, estabeleceram comunidades baseadas em princípios puritanos, que exerceram uma influência duradoura no desenvolvimento da sociedade americana. Apesar de sua influência inicial, o puritanismo gradualmente perdeu sua força e influência política e social na Inglaterra após a Revolução Gloriosa de 1688. No entanto, suas ideias e valores continuaram a moldar o pensamento religioso e cultural em ambos os lados do Atlântico por muitos anos. Embora o puritanismo
tenha se extinguido o movimento organizado, esse legado permanece evidente nos aspectos da sociedade moderna, incluindo a ética do trabalho, a ênfase na educação e a ênfase na tradição religiosa americana. O gnosticismo foi um movimento religioso e filosófico que floresceu principalmente durante os primeiros séculos da era cristã. Embora suas raízes possam ser rastreadas até em períodos anteriores, esta corrente de pensamento foi marcada pela ampla gama de crenças e práticas, mas compartilhava uma série de características fundamentais. Em sua essência, os gnósticos buscavam conhecimento especial ou gnosis, que dá o nome, né, gnosticismo, que lhes permitiria escapar da condição humana de ignorância e alcançar a salvação espiritual. Eles acreditavam que esse conhecimento era transmitido através da revelação direta, talvez considerado superior às tradições religiosas convencionais. Uma das principais crenças gnósticas é a ideia de que o mundo material é intrinsecamente mal ou inferior. É a beta de Cátaros, criada por um ser divino menor conhecido como o Demiurgo. Esse será frequentemente tratado como um ser ignorante ou malévolo, responsável por aprisionar as centelhas divinas dos seres humanos na matéria. A salvação, no entanto, envolvia a libertação das centelhas divinas e o retorno ao reino espiritual superior. Além disso, os gnósticos frequentemente enfatizavam a dualidade entre o mundo espiritual e o mundo material, a luz e as trevas, e entre o conhecimento e a ignorância. Acreditavam que Jesus Cristo era um mensageiro divino enviado para revelar esse conhecimento oculto e uma via de escape da prisão material. No entanto, as visões gnósticas sobre Jesus e suas mensagens muitas vezes dirigiam radicalmente da ortodoxia católica, né, a ortodoxia cristã. Enquanto os católicos tradicionais acreditavam na encarnação de Jesus Cristo como Filho de Deus, os gnósticos viam Jesus Cristo como um ser celestial que aparentemente tomou forma humana. Aí disso, muitos grupos gnósticos produziram seus próprios textos sagrados, como evangelhos gnósticos, que representavam versões alternativas aos ensinamentos de Jesus Cristo e da história do cristianismo primitivo. Um dos exemplos dele é o evangelho de Tomé, que é um evangelho gnóstico, tá? Um adendo aí também que muitos pais da igreja, como Som e Nenê Gideon, também condenaram os gnósticos, tá? Religião da Grécia Antiga. Enfim, dá pra ficar horas e horas só falando de mitologia grega, dá pra fazer um iceberg próprio só sobre mitologia grega e religião. Mas é um tema realmente muito complexo e tem várias vertentes, ninguém sabe como é, ninguém sabe realmente porque apesar de ter alguns textos que realmente falam sobre isso, né, como é Ilíada e Odisseia, né, todos os textos lá, Hesíodo, muitas pessoas escreveram sobre mitologia grega e nem tem uma ideia muito clara, tá, sobre essas ideias, ninguém sabe, então tem uma unificação. Enfim. As crenças evoluíram com vários períodos, tá? Como o minoico, o miceno, o arcaico e o clássico. Diferentemente de muitas religiões contemporâneas, não havia um livro sagrado centralizado como a Bíblia, por exemplo. Em vez disso, as crenças religiosas dos gregos eram moldadas em vários mitos, rituais, práticas culturais. Enfim, vou colocar só as principais características, porque tem muitas, tá? Então não dá pra cobrir tudo, tá? A ausência de dogmas centrais. A religião grega antiga não possuía dogmas rígidos, textos sagrados ou sacerdotes que monopolizassem a interpretação espiritual. Isso permitia uma ampla variedade de interpretações e práticas individuais. A verdade das divindades, os gregos adoravam um panteão diversificado de deuses e deusas, cada um com a própria esfera de influência e atributos. Cada cidade-estado polis tinha suas divindades preferidas, mas também compartilhava práticas comuns em festivais, como as diniosíacas. A valorização dos rituais. Os rituais religiosos eram altamente valorizados na sociedade grega antiga, acreditando-se que a sorte humana dependia deles. Cosmogonia e mito. A compreensão religiosa grega incluía uma cosmogonia em que os deuses eram parte do universo e não seus criadores. Os mitos desempenham um papel central na transmissão das crenças religiosas, explicando a origem do mundo, a natureza dos próprios deuses, influência na sociedade e política. A religião estava entrelaçada em todos os aspectos da vida grega, incluindo a sociedade política, contribuindo para o desenvolvimento da literatura, construção de santuários e realização de jogos pan-helênicos, como as Olimpíadas. Elementos diversificados. A religião grega antiga incorporava uma variedade de influências, incluindo elementos indo-europeus, pré-helênicos e orientais. Essa diversidade refletia na própria natureza foi alimentada da Grécia Antiga, composta por várias polis concorrentes. Concluindo tudo, a religião da Grécia Antiga era um fenômeno dinâmico e multifacetado, realizado pela pluralidade de crenças, rituais e mitos. Não houvesse uma estrutura religiosa unificada. Suas influências eram profundas e permeavam todos os aspectos da vida grega, refletindo as complexidades e diversidades da cultura grega antiga.
fariseus foram uma proeminente facção religiosa e política durante o período do Segundo Templo em Jerusalém, abrangendo do século IV a.C. até sua destruição em 70 d.C. Sua interpretação estrita da lei de Moisés, Torá, e seu compromisso com a observância dos mandamentos religiosos os distinguiram dentro da comunidade judaica. Como líderes religiosos e professores da lei, os fariseus enfatizavam a aplicação dos princípios da Torá na vida cotidiana, promovendo a observância rigorosa das práticas rituais e das leis religiosas, incluindo pureza cerimonial, leis alimentares e dias santos, embora exercessem menos influência política do que a de outros grupos, como os saduceus. Os fariseus eram conhecidos por sua defesa da independência judaica e sua resistência à dominância estrangeira, seja grega ou romana. No Novo Testamento, os fariseus são frequentemente retratados como adversários de Jesus Cristo, durante questões de interpretação de leis e práticas religiosas. No entanto, nem todos os fariseus foram hostis a Jesus. Alguns mostraram simpatia por suas ideias. Após a destruição do Templo de Jerusalém e a dispersão dos judeus, a pregada dos fariseus persistiu através das tradições religiosas e interpretações da lei, influenciando o desenvolvimento do judaísmo rabínico ao longo dos séculos até os dias atuais. O maniqueísmo, fundado por Mani no século III d.C., foi uma religião influente na Antiga Tardia, combinando elementos do zoroatrismo, cristianismo, judaísmo e gnosticismo em uma síntese religiosa complexa. Mani ensinava que o universo era uma luta entre o bem, reino da luz, e o mal, o reino das trevas, com a humanidade presa nesse conflito cósmico. A salvação era alcançada liberando partes da luz dentro de cada pessoa, retornando-as ao reino da luz, através de uma vida ascética, em um só mundo material. O maniqueísmo se espalhou rapidamente pelo Império Romano, ganhando seguidores em várias regiões. No entanto, enfrentou perseguições, especialmente do catolicismo e do zoroatrismo. Apesar de sua popularidade inicial, o maniqueísmo declinou gradualmente após o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, no século IV d.C. Os saduceus foram uma proeminente facção religiosa e política durante o período do Segundo Templo em Jerusalém, abrangendo aproximadamente do século 6 a.C. até a destruição do templo no ano 70. Eles desempenharam um papel significativo da vida religiosa, social e política da comunidade judaica da época. Eram compostos principalmente por membros da elite sacerdotal judaica, incluindo sacerdotes e aristocratas. Os saduceus exerciam autoridade sobre o templo de Jerusalém e eram responsáveis pelos rituais e cerimônias religiosas judaicas. Eles adotaram uma interpretação conservadora na lei de Moisés, a Torá, citando apenas o Pentateuco como autoridade religiosa, citando muitas tradições adicionais dos fariseus. Associados à classe alta e aristocrática judaica, os saduceus muitas vezes mostravam simpática aos interesses políticos e culturais dos governantes estrangeiros, principalmente dos romanos, que tornavam impopulares em certos segmentos da população judaica. No Novo Testamento, os saduceus são apresentados como adversários de Jesus Cristo, particularmente em questões teológicas como a ressurreição dos mortos. Sua presença é destacada em vários episódios, principalmente nos evangelhos, onde confrontam ou questionam Jesus com seus ensinamentos. Após a destruição do templo no ano 70, a dispersão dos judeus pela diáspora, os saduceus perderam sua proeminência política e religiosa, sem deixar registros escritos próprios de suas aldeias, e práticas religiosas foram gradualmente suplantadas pelo judaísmo rabínico que se desenvolveu após a destruição do templo, levando ao desaparecimento como um grupo distinto, deixando apenas vestígios de sua influência na história e na literatura judaica e cristã. O movimento hussita, liderado pelo teólogo Jan Hus, surgiu na Boêmia no século XV, desafiando as práticas e doutrinas da Igreja Católica, em busca de reformas que promovem a maior simplicidade e pureza espiritual na região. No Concílio de Constância, em 415, as ideias de Hus foram condenadas como heréticas. Em sua condenação na fogueira,
Isso provocou a reação entre seus seguidores, os hussitas, que dividiram em ultraquistas moderados e em taboristas radicais, buscando diferentes graus da reforma religiosa e igualdade social. As demandas dos hussitas culminaram nas guerras hussitas, onde, liderados pela figura de Genghis Khan, obtiveram notáveis vitórias militares contra as forças imperiais e católicas, com sucesso as cruzadas lançadas contra eles. As guerras hussitas marcaram táticas militares inovadoras e uma forte ideologia religiosa, refletindo a crença dos hussitas em lutar por uma causa, entre aspas, justa, pela defesa da verdadeira fé. Apesar das divisões internas e falta de apoio extremo, ultraquistas moderados conseguiram um acordo com o rei católico Sigmund em 1436. Apesar da derrota militar, o movimento hussita teve um impacto infelizmente duradouro, contribuindo para o surgimento do protestantismo na Europa e influenciando os movimentos reformadores como o luteranismo. Sua resistência ao domínio eclesiástico estabeleceu uma precedência à desgraça nas futuras reformas religiosas e políticas da Europa. Os Cármatas, uma seita xiita ismaelista, tiveram seu auge entre os séculos 9 e 11 sob a liderança de Hassen Karmat, atraindo seguidores e promessa de retorno do sétimo imã, Ismail, que era a justiça e prosperidade. De 1903 a 1906, os Karmatas desafiaram o domínio sunita ao se insurgirem contra os Abássidas na Síria e no Iraque a partir de 1920. Realizaram ataques ousados contra o califado Abássida e quase conquistando Bagdá, ficando famosos pelo roubo da peste negra de Meca. Mantiveram por mais de 20 anos. A sociedade Karmata pirava a igualdade e a razão, com prosperidade distribuída igualmente com um governo baseado em um conselho e embora esotéricas, suas atividades eram públicas, com novos membros passando por uma cerimônia de iniciação. Saque de Meca em eventos astronômicos em 1931, em 1928 e 31 alimentaram crenças milenares entre os Karmatas, levando a revolta liderada por Abu Tarni al-Jabi, proclamou um jovem persa como um Mahdi esperado. No entanto, o governo breve desestabilizou o movimento. Apesar do desaparecer no século XIV, os Karmatas deixaram um legado duradouro, o seu estado oferecendo à região muitos seguidores convertendo-se ao o xiismo do decimano. A sua história destaca a sua busca por justiça social, uma visão revolucionária, infelizmente, em uma época de instabilidade política e religiosa. Religiões do mistério, presentes desde a antiguidade até os tempos modernos, são caracterizados como um corpo de conhecimento secreto revelado apenas aos iniciados. Exemplos notáveis são os mistérios de Elísios, o culto de Dionismo e o orfismo. Esses mistérios eram celebrados por meio de rituais secretos e dramáticos, transmitindo ensinamentos filosóficos e religiosos de uma maneira simbólica e ritualística. O mistério de Eleusis, centrado na deusa Deméter em busca pela sua filha Perséfone, exploraram um tema de renascimento e fertilidade, e os iniciados passaram por rituais de purificação e iniciação, culminando em cerimônias secretas dentro do Telesterion. O culto de Dionísio, associado à fertilidade e ao vinho, era celebrado por seguidores conhecidos como bacantes. Participavam de danças frenéticas, rituais de êxtase. Apesar de veneração, o culto mais frequentado, o culto muitas vezes enfrentava desconfiança por parte das autoridades. A palavra mistério deriva do grego mu, que significa fechar a boca, iniciando a natureza dessas práticas. Cada simples ritual significa oculto. Assim, as religiões do mistério desempenharam um papel vital para a vida espiritual e cultural das sociedades antigas, influenciando profundamente a religião e a filosofia até os dias atuais. Os cristãos judaizantes
foram um grupo dentro do cristianismo primitivo que defendia a observância da lei judaica, incluindo práticas como a circuncisão e a observância do sábado. Eles argumentavam que os gentios convertidos ao cristianismo também deveriam seguir essas leis. Esse debate culminou no Santo Concílio de Jerusalém, por volta do ano 50, onde foi decidido que os gentios convertidos não precisavam se submeter à lei judaica, mas deveriam se abster de certas práticas específicas. Com o tempo, a influência dos cristãos judaizantes diminuiu à medida que o cristianismo se espalhava entre os gentios e se afastava do judaísmo. A maioria dos cristãos judaizantes eventualmente se entregou à corrente principal do cristianismo ou separou para formar grupos sectários distintos, como os abionitas, que mantiveram algumas práticas judaicas. No entanto, esses grupos foram considerados heréticos pela Igreja Católica. Ao longo do tempo, o cristianismo se tornou cada vez mais gentil e se distanciou das raízes judaicas, embora ainda mantenha uma ligação histórica e espiritual com o judaísmo. Os essênios, um grupo ascético messiânico do judaísmo antigo, prosperaram entre os séculos 2 a.C. e o ano 68 d.C., quando seus assentamentos em Qumran foram destruídos. A redescoberta desse grupo foi impulsionada pelos manuscritos do Mar Morto, pelas escavações de Qumran, sendo a mais famosa delas em Qumran, onde a gente encontra em jarros contendo manuscritos reveladores sobre as práticas de vida cotidiana. Apesar da relativa obscuridade de sua história devido à escassez de registros contemporâneos e fontes intactas, a associação dos essênios com a comunidade de Qumran só foi estabelecida após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Os essênios eram um grupo apocalíptico e profético, aguardava a vida do Messias, descendente de Davi e Arão. Embora houvesse rivalidade entre os primeiros cristãos e os essênios, alguns essênios cometeram o cristianismo e se entregaram à comunidade cristã de Jerusalém. Apesar das divergências na compreensão do papel de Jesus como Messias, ambos compartilhavam aspectos organizacionais semelhantes em suas comunidades. O cristianismo positivo, também conhecido como cristianismo bigodista, foi um movimento na Alemanha durante o regime bigodista. Procurava estabelecer uma visão do cristianismo alinhada às ideias do bigodismo, visando criar uma igreja nacional do Reich. Adolf Bigodes mencionou o termo da plataforma do Partido Bigodista em 1920, afirmando que o partido representava um ponto de vista do cristianismo positivo. Os proponentes desse movimento argumentavam que o cristianismo tradicional enfatizava aspectos da vida de Jesus, como seu sacrifício na cruz. Outros defendiam uma interpretação mais positiva, retratando Jesus como pregador ativo, organizador e combatente contra o judaísmo institucional da época, promovendo uma forma de cristianismo bigodista que tinha um antes e um raz como elementos centrais. Essa ideia teve suas raízes na alta crítica do século XIX, em busca de distinguir entre o Jesus histórico e o Jesus divino da teologia. Alguns escritores antes interpretaram Jesus como um herói ariano que lutou contra o judaísmo, minimizando os aspectos miraculosos de sua vida, reduzindo a crucificação a um evento trágico. Essa visão buscava criar um cristianismo de caráter nacional e racialmente distinto, alinhado com as ideias do nazismo. O Sikhismo foi uma religião iraniana derivada do zoroastrismo. A religião foi chamada de um dos exemplos mais notáveis de comunismo pré-moderno. A religião foi fundada no início do Império Sassânida por Zardusht, um Mobade zoroastrizano contemporâneo de Mani. Entretanto, é nomeado após seu defensor mais proeminente, Mazdak, que foi uma figura poderosa e controversa durante o reinado do imperador Kavad I. Teologia. A teologia do Mazdakismo era uma religião dualista que parecia influenciada pelo maniqueísmo. Ensinava que havia dois princípios, luz e escuridão, bem e mal, e se difundiram em um tempo primordial, criando o universo. Os Mazdakistas adoravam o deus da luz. Ética. O Mazdakismo promovia fortemente uma vida simples e pacifista, com atos como assassinato e matar animais para alimentação e esportes eram proibidos, assim como comer carne. Os seguidores deveriam tratar todas as pessoas, até mesmo seus inimigos, com bondade. O governo também acreditava na comunhão de todos os bens para reduzir a ganância.
O Ajivika é uma das escolas násticas ou heterodoxas da filosofia indiana. Ele estava assim que foi fundada no século V a.C. por Makali Gosala, sendo no momento Shramana e um rival importante da religião védica. Do budismo primitivo e do jainismo, os Ajivikas eram renunciantes organizados e que formavam comunidades discretas. Embora a identidade precisa dos Ajivikas não seja bem conhecida, está claro que eles eram uma seita divergente dos budistas ou dos jainistas. As escrituras originais da escola de filosofia Ajivika podem ter existido, mas atualmente estão indisponíveis e provavelmente perdidas. Suas teorias estão extraídas em menções de Ajavikas nas fontes secundárias da literatura indiana antiga. A escola Ajivika é conhecida por sua doutrina Niyayati, destino, e de fatalismo absoluto ou determinismo, que preconizava a inexistência do livre-arbítrio. A metafísica Ajivika incluía teorias de átomos, considerava o karma como uma falácia. Eles eram principalmente considerados ateus e acreditavam na existência de um Atman em cada ser vivo. A filosofia Ajivika, também conhecida como Ajivikismo, religião ocidental, teve seu auge e sua popularidade durante o governo do imperador Maria Bundosara, por volta do século IV a.C., embora tenha sido declinado posteriormente. Viveu há quase 2.000 anos nos estados do sul da Índia de Karnataka e Tamil Nadu. Essa filosofia atraiu a mais as classes guerreiras, industriais e mercantis da antiga sociedade indiana. O nome Ajivika significa seguidor da vida e ressoa sua crença central sem livre-arbítrio Niyati completo, levando à premissa de uma boa vida simples não é meio para uma salvação, mas apenas para um centro predeterminado. Alguns estudiosos escrevem Ajivika como Ajivaka, não sei porquê.